Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com as atividades do PET. PET volume 6, semanas 1 e 2, tá bom? Bom, galera, o que vai ter no vídeo de hoje? Hoje a gente vai falar dos conceitos de temperatura e escalas termométricas, tá? E vai fazer os 6 exemplos durante o vídeo. Só prestem atenção que eu mudei um pouco a ordem. Eu vou fazer a 2 antes da 1, pelo simples fato da 2 se basear nos conceitos mais fundamentais do que a 1, tá bom? Então primeiro a 2 e depois as outras questões até a número 5. Então bora lá. Bom, galera, o que é temperatura e o que são termômetros? Para que servem termômetros? Temperatura é uma característica intensiva dos corpos, uma propriedade intensiva dos corpos. O que eu quero falar com intensivo? Eu quero falar que não depende das dimensões do corpo, que não depende da extensão do corpo, tá bom? Então não depende da extensão ou das dimensões do corpo. O que eu quero falar com isso? Por exemplo, se você pegar uma coisa que está a 10 graus Celsius e colocar junto, somar com outra coisa que também está a 10 graus Celsius, a temperatura do conjunto é 10 graus Celsius. A temperatura ela não aumenta porque você colocou mais coisas a 10 graus Celsius lá. Tá bom? Então a temperatura ela não depende do quanto de corpo que tem lá, tá? Qualquer quantidade que você colocar, se tiver a 10 graus Celsius, ela não aumenta, tá bom? Diferente de massa, por exemplo, né? Quanto mais coisas você vai colocando, maior vai ficando a massa do conjunto. Tudo bem? Bom, e é uma medida do grau da agitação térmica das moléculas. Numa escala microscópica, a temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Corpos mais quentes, as moléculas ficam mais agitadas do que em corpos mais frios, tá bom? No dia a dia, a gente usa de forma comparativa para dizer se um corpo está quente ou está frio. Mas isso é relativo, né? Depende de com o que você está comparando, tá? Então, a temperatura ela é um parâmetro de comparação para te dizer se um corpo está quente ou se um corpo está frio. No dia a dia, a gente usa um pouco assim, tá? Bom, o que é o termômetro? O termômetro é um instrumento de medida. Ele serve para medir temperatura e se baseia em propriedades que se modificam com a temperatura. Por exemplo, o termômetro de mercúrio, que é esse carinha aqui, ele se dilata com o aumento de temperatura. Então, ele vai ficando maior quanto maior for ficando a temperatura, e a partir dessa dilatação dele eu consigo saber qual que é a temperatura do corpo, tá? Eu vou dimensionando isso a partir da propriedade que se modifica aqui, que é a dilatação do corpo, tá bom? Bom, medir a temperatura de um corpo com esses termômetros tradicionais, né, esses termômetros sem ser o de infravermelho, a gente basicamente precisa deixar o termômetro em contato com o corpo da pessoa por pelo menos 3 minutos, né, por um tempo significativo. Para que isso? Porque o termômetro ele mostra a temperatura dele. Então a gente coloca o termômetro em contato com a pessoa. Para quê? Para que o termômetro atinja o equilíbrio térmico com a pessoa, para que a pessoa transfira energia térmica em forma de calor para esse termômetro e na hora que a temperatura parar de variar, ou seja, na hora que eles atingirem o equilíbrio térmico, na hora que não houver mais fluxo de calor de um para o outro, a gente olha a temperatura do termômetro, porque naquele caso a temperatura do termômetro é a mesma do corpo da pessoa, tá bom? Então o termômetro ele precisa ficar em contato com o corpo da pessoa para que ele meça a temperatura, para que ele tenha a mesma temperatura da pessoa, tá certo? Então bora lá para a questão de número 2. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para quê, gente? Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Isso, né? Eu deixo o termômetro em contato com o corpo do paciente por um tempo para garantir que a temperatura do termômetro seja a mesma do paciente. Porque quando eu olhar a temperatura do termômetro, ele vai estar marcando exatamente a mesma temperatura do paciente, tá bom? Então a letra A está certa. Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. Ele, na verdade, ele se dilata, né? Ele se expande, ocupando mais espaço dentro do tubo. Para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar, não, né?
devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano. O calor específico a gente ainda não estudou, mas ele está relacionado ao quanto de calor é necessário para modificar a temperatura de um corpo. Então, não tem nada a ver com essa situação descrita aqui, tá bom? Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Isso é verdade, mas não é por causa disso que a gente deixa em contato muito tempo, tá bom? A gente deixa em contato muito tempo para garantir que a leitura do termômetro esteja correta, que o termômetro esteja medindo a mesma temperatura que o corpo que eu quero medir, para que o termômetro esteja em equilíbrio térmico com a pessoa, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar de escalas termométricas. O que são escalas termométricas? São os diferentes jeitos que a gente tem de medir temperatura, né? Do mesmo jeito que a gente pode medir distâncias em metros, quilômetros, pés, polegadas, centímetros, a gente pode medir temperaturas em escalas diferentes, tá? Essas escalas diferentes recebem o nome de escalas termométricas. As mais comuns são Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? A Kelvin é a unidade do sistema internacional, é a unidade científica, né? A unidade padronizada. É a unidade do sistema internacional. E ela se baseia no zero absoluto. Bom, se temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas, a medida de agitação térmica das moléculas, existe uma situação em que não há agitação, que a agitação se diminui tanto que eu posso considerar uma agitação nula, que as moléculas pararam. Essa situação é a menor temperatura que teoricamente pode ser atingida. Essa temperatura é chamada de zero absoluto. A escala Kelvin parte desse zero absoluto. Na escala Kelvin, não há temperatura negativa. Não há temperatura negativa. Tá bom? Bom, a escala Celsius ela é muito utilizada aqui no Brasil, né? E por isso a gente estuda ela tanto, porque ela é muito familiar para a gente. Ela é a linguagem BR, né? E ela parte do princípio que o zero da escala dela é a temperatura em que a água se congela e o 100 da escala dela é a temperatura que a água entra em ebulição, tá bom? E a escala Fahrenheit é muito utilizada nos Estados Unidos, principalmente, tá bom? Bom, aqui eu tenho 3 termômetros, né, só para a gente ver como eles se relacionam na temperatura do gelo, na temperatura do vapor. Esse está em Kelvin, esse está em Celsius e esse está em Fahrenheit, tá bom? Em Kelvin, a água ferve a 373, a temperatura de referência na escala Kelvin é 373 e a temperatura do gelo é 273. Na escala Celsius, espero que vocês saibam, é 100 e 0, né? E na Fahrenheit é 212 e 32. Então, na escala Fahrenheit, ela é muito utilizada nos Estados Unidos, porque mesmo temperaturas negativas são medidas em valores positivos na escala Fahrenheit, né? Então, lá, para os valores de temperatura que eles têm, fazem mais sentido usarem a escala Fahrenheit do que a escala Celsius, tá bom? Bom, vamos aprender a converter de uma escala para outra. Primeiro, a gente vai fazer a conversão entre Celsius e Fahrenheit, tá bom? O jeito que eu vou ensinar aqui não é simplesmente passar a equação para vocês, porque é muito comum cair em provas vestibulares para você relacionar uma escala não convencional, uma escala X, uma escala Y, uma escala qualquer, em uma escala conhecida, uma escala Celsius ou a Kelvin principalmente. E para isso você precisa saber converter qualquer escala. Então vou ensinar como você converte Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin, e a partir disso você consegue converter qualquer uma. Não vou só dar a fórmula, vou ensinar como é feita a conversão, tá bom? Bom, para a gente fazer essa conversão, a gente precisa de 2 temperaturas de referência. Geralmente é a temperatura do gelo e a temperatura do vapor, e a gente pega uma temperatura qualquer aqui. Os valores eles não têm uma relação direta um com o outro, mas as variações elas precisam ser proporcionais. Então eu preciso pegar 2 variações em cada uma das escalas e fazer a proporcionalidade delas, né? Fazer a razão entre elas, e essa razão tem que ser a mesma em qualquer uma das 2 escalas. Como que faz isso? Primeiro eu vou escrever as temperaturas aqui, as temperaturas de referência, que é na escala Celsius 100, temperatura do vapor,
Na escala Fahrenheit, 212. Na escala Celsius, 0. Na escala Fahrenheit, 32. E aí o que a gente faz? A gente pega duas variações. Eu gosto de pegar, só para o arranjo matemático ficar mais simples, do meio menos o de baixo e colocar no numerador. É a variação pequenininha. E essa variação grandona eu coloco no denominador. Tá bom? Então, do meio menos o de baixo, numerador. De cima menos o de baixo, denominador. O maior, por geralmente ser mais forte, ele fica embaixo, né? Na razão a gente forma tipo uma escadinha, né? O numerador vai ser o menor e o denominador, que é o que fica embaixo, é o maior, tá? Essa temperatura qualquer, vou chamar ela de TC na escala Celsius e de TF na escala Fahrenheit. E aí agora vou escrever isso aqui, né? Para Fahrenheit vai ser TF menos 32, a variação menor, ela fica no numerador, dividido por essa variação maior, que fica no denominador, 212 menos 32. Isso tem que ser igual a essa mesma variação na escala Celsius. Então, vou pegar essa mesma variação aqui, do meio menos o de baixo, colocar no numerador, de cima menos o de baixo e colocar no denominador, tá? Então, aqui vai ficar TC menos 0, 100 menos 0. Do lado daqui tá fácil, né? Então, vamos só melhorar isso aqui um pouquinho. TF menos 32 não dá para fazer muita coisa. 212 menos 32 eu consigo resolver, que dá 180. Aqui fica TC sobre 100. E aí o que dá para melhorar aqui é simplificar o denominador aqui por 20 dos dois lados. Quando eu faço isso, fica TF menos 32 sobre 9, TC sobre 5. Eu gosto de deixar assim, tem gente que gosta de dividir, deixar aqui 1,8, passa esse 1,8 para cá multiplicando, tá? Eu gosto de deixar assim. E aí fica ao seu critério, se você quiser memorizar o jeito que você vai memorizar isso, tá? Mas é TF menos 32 sobre 9, TC sobre 5. Por isso que eu acho até mais fácil você memorizar os valores, né? 212 e 32, e aprender a fazer essa conversão. Porque essa conversão, acredita em mim, vocês vão usar muito em provas de vestibular. Então é importante você saber fazer essa conversão, mais importante do que saber essa equação pronta de Celsius para Fahrenheit. Então você só memoriza os valores, você consegue construir isso aqui a hora que você precisar, tá bom? TF menos 32 sobre 9, TC sobre 5. Agora a gente vai fazer a conversão entre Celsius e Kelvin. E é a mesma história, a gente pega a temperatura do gelo, a temperatura do vapor, ou duas temperaturas de referência, duas temperaturas que você conhece nas duas escalas, e uma temperatura qualquer, tá? Aqui, Celsius é 100 e 0, e uma temperatura qualquer, TC. Em Kelvin é 373, TK e 273, tá bom? A gente vai fazer a mesma variação para os dois, do meio menos o de baixo é o numerador, de cima menos o de baixo é o denominador. Do meio menos o de baixo é o numerador, de cima menos o de baixo é o denominador, tá bom? Vamos escrever isso aqui. TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Ó, TK menos 273, 373 menos 273, tá bom? Isso é igual a TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Resolvendo os denominadores aqui, né? TK menos 273, 373 menos 273 dá 100. TC sobre 100 também. Ó, 100 nos dois denominadores, né? Posso simplificar por 100, o denominador dos dois lados, ele vai simplesmente sumir. Aqui fica 1 e aqui fica 1. Então, a gente tem que
para converter Celsius para Kelvin, é só somar 273, né? E para converter Kelvin para Celsius é só subtrair 273. A relação entre as duas escalas é essa aqui, tá? Essa aqui é até um valor uma equação que se usa bem mais, de forma geral, e ela é mais simples também de memorizar. Essa aqui eu até aconselho que vocês memorizem. Essa conversão de Celsius para Kelvin, ela é muito utilizada, tá? Então, é isso. Bora para as questões, né? Vamos fazer a 1 agora. Ó, transforme a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e, em seguida, convertendo-a para a escala Kelvin. Quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então, aqui eu vou primeiro fazer de Celsius para Fahrenheit. E aí eu já vou pôr a equaçãozinha pronta, né? Que é TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Eu tenho que essa temperatura em Celsius ela é 25 graus, né? Então vou colocar aqui. Então TF menos 32 sobre 9 é igual a 25 sobre 5. 25 dividido por 5 dá 5. Aí eu multiplico cruzado, fica TF menos 32 é igual a 45. 9 vezes 5, né? E esse 32 que está subtraindo vai passar para cá somando. Vai ficar TF é igual a 45 mais 32. TF é igual a 77 graus Fahrenheit. Só com essa aqui já dava para marcar, né? Mas vamos converter aqui os 25 graus Celsius para Kelvin. A conversão é TK menos 273 é igual a temperatura em Celsius. Como a gente já viu, né? Essa temperatura em Celsius ela vale 25. Então a gente tem que TK menos 273 é igual a 25. Esse menos 273 passa para cá somando. 25 mais 273. O TK então vai ficar igual a 298 Kelvin. Tá? Letra C. Bora para o próximo. Questão número 3. Comparando as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se que enquanto a primeira escala, a temperatura de ebulição da água é 100, na segunda é 212. Já a fusão ocorre a zero e a respectiva temperatura na outra escala é 32 graus Fahrenheit. Observe o gráfico e assinale a alternativa com que a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas. Então aqui é o mesmo número nas duas escalas. A temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit, ela é o mesmo número x, tá bom? Aqui a gente pode fazer tanto aquela relação, né, de conversão, ou a gente já pode usar a transformação pronta. Só como aqui a gente tem mais espaço e vai fazer só uma conversão, vamos fazer aqui, né? Do meio menos o de baixo é o numerador, de cima menos o de baixo é o denominador. Do meio menos o de baixo é o numerador, de cima menos o de baixo, o grandão fica embaixo, fica no denominador, tá bom? Bora lá então, ó. X menos 0, esse menos esse, dividido por 100 menos 0, tem que ser igual a x menos 32, dividido por 212 menos 32. Aí x sobre 100 é igual a x menos 32 sobre 180. A gente simplifica por 20 dos dois lados.
aqui fica 5 e aqui fica 9. E aí a gente multiplicando cruzado vai ficar 20x, 9 vezes x, 9x, e o 5 que está multiplicando todo mundo aqui, né? X menos 32. Aqui a gente tem que aplicar a distributiva, né? O 5 está multiplicando tanto x quanto 32. Então, 9x é igual a 5x menos 160. Tá? Esse 5x vai passar para cá subtraindo. Vai ficar 9x menos 5x, que é 4x, é igual a menos 160. 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Operação inversa, né? Menos 160 dividido por 4. X é igual a menos 40 graus Celsius ou graus Fahrenheit, já que é o mesmo valor nas duas, né? Então a resposta certa, menos 40, letra D. Vamos lá para 4 agora, né? Um termômetro culinário na cozinha de uma residência na Inglaterra marca a temperatura de 158 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde. Então vamos lá. TF menos 32 dividido por 9 é igual a TC sobre 5. Tá? Temperatura em Fahrenheit agora foi a que ele me deu e vale 158. Então esse 158 entra no lugar da temperatura em Fahrenheit. 158 menos 32 sobre 9 é igual a temperatura em Celsius sobre 5. Tá? 158 menos 32, isso vai dar 126 sobre 9. Isso é igual a TC sobre 5. 126 dividido por 9 vai dar 1, sobra 36, que é 4, dá 14, que é igual a TC sobre 5. O 5 passa multiplicando, né? Vai dar TC é igual a 70 graus Celsius, tá bom? Então, 158 graus Fahrenheit equivalem a 70 graus Celsius. Letra C. Bora para o próximo, questão número 5. Considerado o que foi visto nas orientações pedagógicas, assinale a frase mais correta conceitualmente. Estou com calor. Calor, ninguém está com calor porque calor é uma energia térmica em trânsito, é o processo de transferência de energia térmica. De energia térmica. Ninguém tem calor, tá? O calor, ele está trocado. Sim, claro, existe a sensação fisiológica de calor quando a gente recebe energia térmica. Quando a gente está mais frio que o ambiente, a gente recebe energia térmica em forma de calor. Mas calor é o processo de transferência de energia térmica, tá bom? Vou medir a febre dele. A gente não mede febre, a gente mede temperatura, né? Quando a temperatura dele está maior que 36,5 graus, a gente considera que ele está com febre. Mas a gente mede a temperatura de um corpo. O dia está quente, estou recebendo muito calor. Faz sentido, né? Porque calor é um processo de transferência de energia. Então você pode estar recebendo energia em forma de calor ou você pode estar perdendo energia em forma de calor. Se o dia está mais quente, provavelmente você é a fonte fria, né? E o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, teoricamente, você estaria recebendo calor mesmo. O dia está frio, estou recebendo muito frio. Frio não existe do ponto de vista físico, de energia. Existe sensação térmica de frio quando a gente está mais quente que o ambiente, começa a perder energia térmica em forma de calor. Então, isso aqui estaria certo se fosse o dia está frio, estou perdendo calor. Estou perdendo energia térmica em forma de calor. Opa! O álcool está frio, por isso resfria a superfície da pele quando passamos nas mãos. Na verdade, não é bem porque o álcool está frio. Na verdade, é porque ele volatiza muito rápido, ele passa muito rápido para o estado gasoso.
E para ele fazer isso, ele precisa receber energia térmica. Então ele pega a energia térmica da sua mão em forma de calor e para isso para ele evaporar. Então, quando ele evapora, ele precisa de energia térmica, ele pega essa energia da sua mão. Quando você perde energia térmica, você tem a sensação térmica de frio, tá bom? Então essa não está certa, não é porque ele está frio, é porque ele está mudando de estado físico. Resposta certa, letra C. Galera, então o vídeo de hoje foi esse. Se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário aí. Compartilha com os coleguinhas dos grupos aí para que mais gente possa ver esse vídeo. E muito obrigado. Até a próxima. Abraço.